Hello, hello, how are you? Vamos lá, a aulinha de hoje vamos falar sobre o there is e o there are, ok? There is e there are, a gente vai ver aqui, ó, falta uma informaçãozinha, ele significa ter. Ter no sentido de haver, no sentido de existir, certo? E aí a gente vai lembrar, no inglês, do verbo have. Have também é o verbo ter, correto? A gente sempre lembra have, eu tenho. A gente fala sempre I have, you have. Você tem, ele tem, he has, ela tem, she has. Né? Então sempre usamos o have para falar o ter. Quando a gente pensa no ter, sempre vem na nossa cabecinha primeiro o have, certo? Porém, o have é o verbo ter quando indica posse, quando dá a ideia de possuir alguma coisa, tá? Então, um exemplo ali, ó, usamos o have para indicar posse, quando alguma coisa pertence a alguém, tá? Os exemplos aqui, ó. I have a cat. Então, have é o ter de possuir. I have a cat significa eu tenho um gato, certo? She has a new car. She has a new car. Ela tem um carro novo. She has a new car. Um carro novo. É dela, tá na posse dela. É ela quem tem, ok? We don't have time. We don't have time. Nós não temos tempo, né? Não está relacionado com posse, alguma coisa concreta, alguma coisa palpável, mas também usa, né? Se eu tenho tempo, é algo que é meu. Né? Então, não temos tempo para estudar, não temos tempo para fazer o projeto, não temos tempo de mandar o e-mail, também vai usar o have aqui. Tá? Does he have a sister? Does he have a sister? Não é uma posse no sentido de ser o proprietário, mas é o ter no sentido de ter alguma coisa. Ele tem uma irmã? Então, aqui também se usa o have, ok? O que diferencia? O que é importante para nós? Que quando eu quero falar ter, né? Mas é uma ideia de haver ou de existir, a gente não vai usar o have. A gente vai usar o there is ou então o there are, né? There is e there are, um é do singular, o outro é do plural. A gente fala sobre a existência ou então a localização de algo, né? Quando que eu sei? Como que eu vou saber se eu vou usar o have ou se eu uso o there is e o there are, né? Aqui é só a gente pensar. Se eu falar ter e trocar por possuir, é o have. Então, eu tenho um gato, eu possuo um gato. Ela tem um carro novo, ela possui um carro novo, então é o have. Nós não temos tempo, nós não possuímos tempo. Meio estranho, mas dá para entender, né? Ele possui uma irmã, né? Então, que ainda fecha um pouquinho melhor. Então, no sentido de ter alguma relação mais forte, tá? E o desiderar a gente pode substituir por haver ou existir, né? Então, ó, there is a book on the table. Tem um livro na mesa, há um livro na mesa, existe um livro na mesa. Então, um livro singular, vamos usar o there is, tá? There are two dogs in the garden. Então, tem dois cachorros no jardim. Há dois cachorros, tem dois cachorros, existem dois cachorros. Né? Não estou falando que é meu. Eu estou olhando aqui, lá no jardim tem dois cachorros, não são meus. Né? Estou falando que há, que existe. Né? Então usamos o there are. There are aqui porque dogs é plural. There isn't any milk in the fridge. Não tem leite na geladeira. Né? Então não é o significado de possuir. É no sentido de haver, de existir. Não tem, não existe, não há leite na geladeira. Vamos usar o there is. Are there students in the classroom? Tem alunos na sala? Né? Os alunos não são meus. Né? A gente quer falar da existência, se há alguém na sala. Então, estudantes are there. Quando é pergunta, como a gente está usando o verbo to be, o verbo to be para frente, tá bom? Negação e pergunta na verdade. A pergunta agora a gente não vai trabalhar tanto não, tá? A gente vai trabalhar mais com a afirmação e a negação. Então o teacher já colocou aqui para vocês como falar tem ou não tem em inglês. Vou até deixar grifadinho aqui. A gente vai fazer primeiro a parte da afirmação e da negação. Depois a gente faz perguntas, certo? Então, como eu falo tem ou não tem? Se for afirmação, tem no sentido de existe, de há. Se for singular, there is a. E aqui vamos combinar. Sempre precisamos usar três palavrinhas. Então, there is a. Ok?
No plural, plural também três palavrinhas. There are some. There are some. Usamos três palavrinhas. Edson, eu preciso usar there are some para falar tem? Precisa. Infelizmente, a gente precisa usar todas as palavrinhas para falar tem, tá? Então, there are some. Outras ideias do plural vai ser colocar um número. Então, there are two, there are four, ou there are many, or there are a lot of. Esses dois aqui significa tem muitos. E there are several significa tem vários, ok? Então aqui é a forma da afirmação. Tem um, tem dois, tem três, tem muito, tem vários, tá? Então a gente pega ali e faz um exemplo para a gente lembrar cada um deles. A negação então vai ser não tem, não existe ou não há. No singular, there isn't a. Três palavrinhas também. Isso é muito importante a gente lembrar. Para falar tem ou não tem, sempre um conjunto de três palavrinhas. There isn't a, ok? Ou então, there aren't any. Daí vai ser o plural. There aren't any, ok? Plural da afirmação. There are some. Plural da negação. There aren't any. A gente acresceu aqui o not. Então, there aren't, certo? E o some é utilizado na afirmação e o N na negação, ok? Essa parte aqui, meus queridos, precisa decorar, tá bom? Pausa o vídeo, já copia no caderninho cada um desses exemplos para a gente ir gravando, ok? Vamos fazer uns exemplos? Então, tem um livro na mochila. There is a book in the backpack. Tem livros, não sei quantos que são, tem livros na mochila. There are some books, plural, então there are some, três palavrinhas, in the backpack. Muito bom. Agora eu quero falar que tem 3 livros na mochila. Vou para o segundo modelo. There are e o número. Então, there are 3 books in the backpack. Pronto, tem 3 livros na mochila. Tem muitos livros em casa. There are many books at home. E o outro formato é com a lot of. There are a lot of books at home. Ok? Tem vários livros sobre inglês. There are several books about English. English language, sobre a língua inglesa, certo? Então, um exemplo de cada, né? Sempre lembrando, there is a, there are some, posso trocar o some por um número, there are 3, lembrando que são 3 palavrinhas, né? Se eu quero falar muito, então, there are many, ok? Ou there are a lot of. Você falou que são 3 palavras, que vai ter 6, 5, tá? Mas isso aqui forma uma palavrinha, uma expressãozinha, tá? Então, there are e o a lot of. Vamos combinar que vão ser 3. Ou então a palavra several, que é vários. Tem vários livros sobre inglês, sobre a língua inglesa, ok? Negação, vamos fazer a negação agora. There isn't a book here. Não tem um livro aqui. Ou então, there aren't any books here. Não tem nenhum livro aqui. Também funciona, né? Dificilmente a gente fala em português, não tem nenhum livros aqui. Mas é possível o formato no inglês, tá? O importante é as 3 palavrinhas. There isn't a, there aren't any. Fechou? Certo? Qualquer dúvida, mandem para o teacher e eu vou ajudando vocês. Comparando have, there is e there are. Então, have é o ter no sentido de posse, certo? Ter no sentido de possuir. E o there is, there are é o ter no sentido de haver ou de existir, ok? Então, vou falar aqui, ó. I have a pen. I have a pen. Eu tenho uma caneta. There is a pen on the desk. Tem uma caneta na mesa, né? Uma eu disse que é minha, que eu tenho. E a outra eu olhei para minha mesa. There is a pen on the desk. Ela tá ali, ó. Existe, tem uma caneta ali, ok? She has a brother. Ela tem um irmão. É uma posse. Ela tem um irmão, ok? There are many people here. Estou olhando para a sala. There are many people here. Tem muitas pessoas aqui, né? Poderia contar 1, 2, 3, 20. There are 20 people here. Poderia ser assim também. Tirar o many e colocar um número 20, número 20, certo?
Mais um. I have a car. I have a car. Eu tenho um carro. O carro é meu, minha posse, certo? There is a car on the street. Estou ali olhando. Ah, there is a car on the street. Não é meu. Tem um carro na rua. Ah, um carro na rua. Existe um carro na rua, né? Sempre fazendo a troca aqui do significado, a gente vai achar qual que é o ter que vamos usar no inglês. Se é o have ou o there is, o there are, ok? Mais um exemplo. I have an apartment. Eu tenho um apartamento, eu possuo um apartamento, né? Eu posso colocar ter possuir, né? E esse vai ser o have. Então, eu tenho um apartamento, o apartamento é meu, ok? O outro exemplo, there are 2 apartments for renting in my building. Tem 2 apartamentos para alugar no meu prédio. Passei ali e disse, 2 apartamentos não são meus, que pena. 2 apartamentos, existem 2 apartamentos para alugar no meu prédio. Então, there is ou there are, né? There are aqui que é plural, tá? I have a cell phone, eu tenho um celular. There are some cell phones on the table. Terminou nossa reunião, tá todo mundo indo embora, eu vou falar, guys, there are some cell phones on the table. Alguém esqueceu o celular, né? Então, também aqui falando no sentido de haver, de existir, de ter um celular em cima da mesa, tá bem? Espero que tenha ficado claro esses exemplos para vocês. Se tiver alguma dúvida, perguntem para o teacher, mandem um áudio, escrevem e a gente vai fazendo, tá? Primeiro exercício, completar com have, has, there is ou there are. Então, lembrando que have, has, ter de possuir, there is, there are, ter no sentido de haver ou existir. E depois traduzir algumas frases para o inglês. Vai ter uma imagem logo abaixo, tá? Depois eu vou colocar, que o teacher está montando ela, mas traduz essas frases para o inglês e depois mais ou menos uma atividade sobre o there is, there are, tá bom? Qualquer dúvida, call teacher, I'm here. See you soon. Bye bye.